Seja bem-vindo ao Direito com Jonalisa Costa. Esse é o segundo vídeo da série de disciplinas introdutórias da Faculdade de Direito e nele eu trago a disciplina de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Essa disciplina é dividida em 6 capítulos e nesses capítulos eu trago os principais temas estudados em sala de aula. Bom, para começo de conversa, precisamos compreender a sociedade como objeto de estudo e para isso, primeiramente, precisamos diferenciar o senso comum do conhecimento científico. O senso comum, ele parte das experiências e vivências que nós, seres humanos, passamos ao decorrer da vida, que estão impregnadas em nossa essência. Também dos valores que estão enraizados, pois é um conhecimento adquirido através da herança cultural. Portanto, nos faz juiz e parte. Juiz porque nós temos a capacidade de julgar e, ao mesmo tempo, podemos ser submetidos a julgamento. E isso traz à tona algumas características e, podemos dizer, algumas armadilhas do senso comum. Pois de caráter subjetivo, ele é assistemático, não possui nenhum tipo de método. Ele também parte do conhecimento empírico, ou seja, aquela observação imediata, portanto pode ser enganoso e trazer alguns equívocos. Diferente do senso comum, nós temos o conhecimento científico que surgiu na Europa em meados do século XVI e XVII, ficou conhecido como Revolução Científica. Foi o momento em que esse conhecimento desvinculou-se da filosofia. Mas nós não podemos nos enganar achando que na Antiguidade Clássica não havia essa tentativa de buscar o conhecimento científico, até porque havia a metafísica. Também os filósofos eles desenvolveram os princípios da matemática, da física, da medicina, então naquele momento já havia tentativa, mas realmente foi nesse período que o conhecimento científico ganhou força, porque de fato os estudiosos eles buscavam entender o como e o porquê das coisas e descobrir os fenômenos dos acontecimentos. O capítulo 2 traz à tona o conceito antropológico de cultura. Essa é uma preocupação de diversas áreas do conhecimento, mas a antropologia de fato é a área que traz o significado de forma mais assertiva. E o primeiro antropólogo a trazer o conceito de forma sistematizada foi Edward Tylor, que em seu livro Cultura Primitiva diz o seguinte: cultura é todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Outro ponto interessante é o método antropológico, que consiste no estudo de campo realizado pelo antropólogo, que irá analisar e descrever um determinado grupo social. Isso é denominado etnografia. Porém, esse método recebeu muitas críticas, já que o antropólogo é o único instrumento de coleta de dados. E isso desencadeou uma visão etnocêntrica, trazendo preconceitos e intolerâncias. Daí que o autor traz para a gente que é preciso entender e reconhecer a diversidade cultural e que um determinado grupo pode viver à sua maneira. E um termo muito utilizado na antropologia contemporânea é o relativismo cultural, que visa justamente isso. Antes de julgar, de ter alguma atitude preconceituosa, intolerante ou etnocêntrica, é preciso reconhecer o outro como um ser diferente que vive à sua maneira. O capítulo 3 traz alguns marcos históricos muito importantes, dentre eles a Revolução Francesa. E o autor inicia o capítulo com o Iluminismo, que foi uma corrente de pensamento que trouxe à tona o racionalismo, a razão e ideais como igualdade e liberdade. O antigo regime na França era baseado na monarquia absoluta, no mercantilismo e na influência da Igreja Católica. Daí que os burgueses estavam insatisfeitos, pois com a crise do feudalismo eles viram alguns direitos sendo limitados. E esse foi um dos fatores que culminou na Revolução Francesa. Além do mais, a França passava por uma crise econômica e não havia democracia. Naquela época, a hierarquia social da França era dividida em 3 estados. O primeiro estado era representado pela Igreja Católica, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pela burguesia. E para piorar, o único estado que pagava tributo era o terceiro estado. Eles até chegaram a realizar uma Assembleia Geral dos Estados, mas como cada estado tinha direito a apenas um voto, é claro que não deu certo. E como consequência, houve a queda da Bastilha. Uma consequência que podemos até dizer que foi positiva, pois formulou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então o homem deixou de ser servo para ser cidadão. É uma influência que afeta até os dias de hoje. E a monarquia absoluta passou a ser uma monarquia constitucional que priorizou alguns direitos que não haviam.
Posteriormente, ocorreu um conflito entre o grupo dos jacobinos contra os girondinos. Foi um processo de muitos conflitos e, para finalizar, aconteceu o período napoleônico. Outro marco importante foi a Revolução Industrial, que culminou no início do capitalismo, no fortalecimento da burguesia e do proletariado e na supervalorização das máquinas em detrimento da mão de obra. Não podemos esquecer também que é nesse período que começam a surgir os sindicatos. Já na Segunda Revolução Industrial, é um período de intensas descobertas científicas, onde há a introdução da energia elétrica e do petróleo como fonte de energia, da invenção do trem, do navio a vapor. Então não existem mais fronteiras para a expansão territorial. Então destinos como Ásia e África são atingidos, portanto surge o darwinismo social, que consiste em dizer que os europeus estão em um processo civilizatório e que estão no topo da classe social. No capítulo 4, estudamos a sociologia francesa, então não podemos deixar de lembrar de Auguste Comte, que foi o fundador da filosofia positiva e pai da sociologia. Então, no primeiro momento, ele desenvolveu a concepção de ciência social, depois de física social e, por fim, sociologia, e teve forte influência no positivismo do Brasil. Ainda nesse contexto, ocorre o surgimento da sociologia científica de Émile Durkheim. Émile Durkheim também era francês e foi considerado discípulo de Auguste Comte. Ele desenvolveu a concepção dos fatos sociais, que são ações e pensamentos do indivíduo, e os caracterizou da seguinte forma: generalidade, coercitividade e exterioridade. No capítulo 5, o autor traz a sociologia alemã, que destaca o crítico do capitalismo, que é Karl Marx, que compreende que as relações sociais fazem parte da economia e que é preciso ter uma visão crítica para interpretar esse novo formato social. Karl Marx explica que a base da sociedade é formada pelas forças e relações produtivas e que o capital é resultado de um trabalho coletivo. Ele também vai explicar sobre a alienação durante a produção capitalista e a alienação na política, onde os grupos majoritários são priorizados. Outro importante sociólogo alemão é Max Weber. Ele vem não para refutar as ideias de Karl Marx, mas para complementá-las e melhorá-las. Ele compreende que não há uma diferença drástica entre burguesia e proletariado e que os conflitos não existem necessariamente entre as classes, mas dentro delas, e que o estudioso ele tem que emitir juízos científicos e não juízos de valor. E por fim, no capítulo 6, vamos conceituar preconceito, discriminação e segregação. O preconceito é a opinião pré-formada sobre algo ou alguém que irá fundamentar estereótipos negativos. A discriminação vem do latim discrimines, que significa separar. Então, é justamente restringir certos direitos ou privilégios a determinados indivíduos. Já a segregação é uma norma política positivada que irá manter à distância indivíduos considerados inferiores. E aí a gente entra num tema muito polêmico sobre o mito da democracia racial. Teve um momento em que o Brasil precisava fortalecer a sua identidade nacional e convidou o sociólogo Gilberto Freire para escrever uma obra relatando que havia democracia racial. Mas o que de fato nós vemos hoje em dia no nosso país é o racismo estrutural. Então, de forma sucinta, eu pontuei os principais temas estudados na disciplina de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Espero que você tenha gostado e até o próximo Direito com Jonalisa Costa. Beijo!